Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou ensinar neste vídeo a vocês fazerem o sumário do trabalho de vocês pelo Word. Pessoal, eu tenho aqui uma página em branco, certo? Durante o processo de redação do trabalho de vocês, do TCC, da dissertação, da tese, vocês escreverão os títulos, né, ao longo do corpo do texto, né? Então, por exemplo, item 1, título 1, né? E aí, um subtítulo, 1.1, título 1.1. Aqui, 1.1.1, vamos dizer que haja 3 níveis, né, no texto, título 1.1.1. Pessoal, Anderson, quais são os destaques que a ABNT solicita, por exemplo? Pessoal, não há uma regra genérica sobre isso, né? Há uma regra sobre o uso de destaques, e eu já vi trabalhos seguirem padrões diferenciados, então não há mesmo uma regra. O que eu sigo mesmo é o seguinte: para o grande título, a marcação é caixa alta, para o primeiro título, e negrito, fonte 12. Né? Para o segundo, tem gente que coloca 14. Né? Isso não há uma regra específica, mais uma vez, sobre isso. O que deve ocorrer é um padrão lógico, e esses destaques devem ser utilizados. Né? Mas não há, a ABNT não diz que o item 1 ele tem que ser assim, assim, assado. Não. Ela dá a regra geral. Título 1.1. Aqui eu costumo, pessoal, deixar só caixa alta. Lembrando, né, que para a ABNT, Times New Roman ou Arial. 1.1. Né? Deixa eu colocar aqui padronizar tudo 12. Pronto. E o item 1.1.1, marcação aqui em caixa baixa. Né? Eu sigo esse padrão, mas já vi usos diferenciados e isso não significa que estejam errados. Você pode utilizar outros padrões, mas é preciso seguir uma lógica, certo? Eu vou colocar aqui... Pronto. Pessoal, é o seguinte... Quando você fizer, né, o sumário, o Word vai dar essas marcações, esses espaçamentos, olha, para diferenciar um item do outro. Você não necessariamente precisa seguir essa organização, viu? Eu vou voltar aqui. Anderson, por que não? Por que não? Você pode seguir ou não, né? Isso é opcional. Na verdade, essas questões são... Algumas questões da formatação se misturam com questões de diagramação, com aspectos estéticos, e a ABNT não versa sobre essas coisas. Ela não vai dizer o espaço que você tem que colocar aqui entre o número e o título. Tem trabalho que nem se organiza assim, tem trabalho que se organiza dessa maneira. Por exemplo, capítulo 1. Aqui vem não é meia risca, aqui é um if, não é hífen, é meia risca, né? Título. Título. Tem trabalho que se organiza dessa maneira, por exemplo, pessoal, né? O primeiro item, ele não é enumerado como número 1. Aí o número, por exemplo, aí vem aqui, ó, 1.1. Entendeu? Então, isso não há uma regra sobre isso. Você pode organizar da maneira que o seu orientador sugerir ou da maneira que você quiser, desde que haja uma lógica, né, de organização. Então, pronto. Você aplicou aqui o padrão manual, certo? Aí você clica aqui em referência. Né? Há outras maneiras de fazer esse sumário, pessoal. Eu faço dessa maneira, até porque eu mesmo personalizo esses usos, então... Mas há outros caminhos e outras maneiras, certo? E aí você clica para cada item. Vamos pensar o seguinte, que cada item está em uma página, certo? Então vamos colocar cada um aqui em uma página. Aqui fica esse item. Vou dizer que o outro item esteja aqui na outra página.
e depois vem aqui o item abaixo, certo? Você vai dar um clique duplo no título, certo? Vai clicar em referências, adicionar texto e clica no nível. Esse é o primeiro nível, então nível 1. Segundo, dá um clique duplo, item 2. Terceiro, clique duplo, item 3, certo? Para você ter certeza, porque isso daqui vai fazer o quê? Como o Word vai interpretar isso daqui? Ele vai adicionar à lista os títulos. Para você ter certeza se o item foi adicionado, porque como isso é feito manualmente, você clica, só passa o mouse por cima, ó, e vai aparecer uma setinha aqui. Se essas setas aparecerem, significa que o título foi adicionado. Pronto. Aí o sumário geralmente ele vem antes da página de introdução, pessoal. Né? Aqui. Anderson, a introdução ela é contabilizada no trabalho, ela é enumerada, a gente enumera a introdução. Eu já vi trabalho enumerando e trabalho não enumerando. Eu sugiro que a introdução não seja numerada, né? Mas você pode enumerar, né? Não tem problema. Eu já vi trabalhos seguir essa lógica e outros trabalhos não seguirem essa lógica, certo? Aí você, depois disso, na verdade, você tem que conversar com o seu orientador. Clica em referência novamente, sumário, na setinha aqui, e clica na opção sumário automático. Tá vendo, pessoal? Quando você clicar nessa opção, o Word vai trazer aqui cada um dos títulos e subtítulos organizados e aparece aqui o número da página, certo? E olha que eu nem enumerei, né? Ele já traz automaticamente a contagem das páginas para você. E ele traz esse espaçamento lógico aqui, ó. Anderson, preciso seguir esse espaçamento? Mais uma vez, não. E tem mais uma outra questão. Os destaques ao longo do texto, né, eu usei aqui o padrão de caixa alta e negrito. Aqui também o padrão de caixa alta, mas sem negrito, e aqui caixa baixa sem negrito. Pessoal, o sumário, ele não necessariamente precisa aparecer aqui da mesma forma com os destaques no corpo do texto. Eu já vi muitos livros publicados com essas marcações diferentes. Então, por exemplo, o sumário aparece todo uniformizado, por exemplo, sem negrito, né? Só com os destaques de caixa alta e caixa baixa e sem itálico, né? Para itens que haja itálico. Deixa eu só padronizar aqui, porque fica feio, né? O título do sumário. Só um momento, pessoal. Então, esses espaços aqui, eles não são obrigatórios e não necessariamente o sumário tem que aparecer da mesma maneira que os itens ao longo do corpo do texto, certo? Mas, Anderson, é mais lógico que apareça. Eu também acredito que seja, mas eu já vi trabalho que não segue essa lógica e eu já vi livro também, muitos livros que não seguem essa lógica. Então, o sumário ele vem clean, sem as marcações. Aí, quando você vê o título no corpo do texto, o título está um pouquinho diferente, né? Na verdade, o que a BNT fala? A BNT não fala nada sobre isso. E isso na verdade é uma questão mais de organização, diagramação do texto. Tem coisa, pessoal, em relação a essas normas que dependem, não do que a norma diz, mas do estilo de cada um, depende de uma questão estética, né? Não há regra para tudo, né? Desde que haja uma lógica e uma certa organização, eu sugiro, né? Eu acredito que seja possível. Esse espaço aqui, ó, ele não é necessário, mas você pode deixar. Então, você pode deixar ou simplesmente retirar essa marcação. Olha. E esse recuo, né? Você não necessariamente precisa seguir essa lógica de organização. Não há uma regra em nenhuma das NBR dizendo que você deve fazer isso, certo? Pessoal, há outras maneiras de organizar o sumário, né? Esse foi apenas um exemplo.
E você deve fazer isso para todo o texto, né? E lembrando, depois disso, se você tiver de alterar alguma coisa no trabalho, por exemplo, título incorreto. Vamos dizer que eu tenha alterado no corpo do texto alguns títulos. Anderson, eu vou ter que ir no sumário mudar tudo de novo? Não. Você vai clicar aqui no sumário, ele vai apresentar essa opção atualizar, ou você clica em referência e clica em atualizar aqui, certo? E ele vai te dar duas opções. A primeira, atualizar apenas os números de páginas, né? Então, se você tiver modificado o texto ou alguma coisa, a distribuição do corpo do texto, você clica aqui e ele vai mudar o número de página, ou atualizar o índice inteiro, para o caso de mudança de títulos. Tá vendo? Ele mudou o título que eu mudei aqui no corpo do texto. E ele voltou a configuração para o que estava antes, com sem essas marcações de espaços que o Word sugere automaticamente. Certo? Pessoal, espero que tenha ajudado. Se qualquer dúvida, estou à disposição. Se vocês não tiverem paciência, vocês podem encaminhar e eu mesmo formato o trabalho de vocês. Lembrando que eu não intervenho em questões estéticas, eu trabalho apenas com aplicação de normas, certo? E o trabalho precisa vir minimamente organizado. Um abraço para vocês e tchau!